Boa tarde a todos. Gente, vocês já viram que eu coloquei lá a atividade para vocês, né, até sexta-feira, para entregarem. Só um detalhe rápido para vocês, né, só para reforçar uma ideia. Que é o seguinte, deixa eu abrir aqui a atividade, né, tá aqui o arquivo. Aqui eu coloquei, quer dizer, lá, né, eu coloquei as questões referentes às pendências. Então, por exemplo, se você não fez nenhuma atividade, nenhuma, você vai ter que fazer ela completa. Né? Que aqui tem exercício referente ao primeiro, ao segundo e o bimestre atual, né? Que é essas coisas que a gente estava discutindo. No caso, se você já fez do primeiro bimestre a atividade, fez do segundo, faz só do terceiro. Tá? E assim segue. Eu coloquei aqui, né, para resolver as questões referentes às Professor, suas pendências. Pode falar. quem não, tipo assim, quem não fez a primeira atividade, aí faz esse bimestre em um, é? Isso. Se você não fez o primeiro e fez o segundo bimestre que você fez, porque na segunda atividade eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei questões do primeiro e segundo bimestres, sendo que eu vi que a pessoa não tinha feito a primeira atividade e na segunda atividade fez só as questões do segundo bimestre. Quer dizer, ainda está me devendo a do primeiro bimestre. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Vai fazer só do primeiro bimestre e do terceiro, já que do segundo ela já fez. Não sei se Então, deu quem para entender. fez a segunda atividade por completo só faz esse terceiro, é? Quem já fez as outras só faz essa parte aqui. Tranquilo? E vai seguir assim, inclusive, para o próximo. Né? A próxima atividade eu também vou fazer atividades referentes aos bimestres anteriores. Ou seja, quem não fez nada vai ter que fazer tudo. O ruim é porque, sei lá, é muita coisa para fazer. É bom não acumular. Mas, Tô lascado. é, por um lado, é ruim por isso. Pois tá. Peraí, Então, professor, tem diga. atividade um, atividade 2 e atividade 3, né? Isso. Certo. Então, só voltando aqui. Quem fez a segunda por completo, né? Por completo, no caso, todas as questões da segunda. Deixa eu abrir aqui a segunda. Atividade 2, terceiro ano. Professor, por que é que tá falando aqui? Quem não fez atividade um faz todas as questões. Quem fez faz só as indicadas no anexo. Isso. Essa atividade 2 tinha questões da primeiro e segundo bimestres aqui. Quem não fez o do primeiro bimestre, quem não tinha feito até esse momento, faria o dos dois, né? No caso, as 8 questões. Ó, botei inclusive até observação aqui. Quem faltou entregar a atividade 1 faz as 8 questões. É isso que eu estava falando, né? Teve gente que não fez a atividade 1 e não entregou as 8 questões, né? Eu só não Quem fez entreguei a primeira, professor. isso, mas na segunda, se você fez as 8, então não precisa mais fazer a primeira. Aí na segunda eu fiz 7. Eu não entreguei só a número um. Eu só não fiz a número um. Então você praticamente fez tudo, tá? No teu caso, tu faz só o terceiro bimestre, porque Tá você certo. já fez o primeiro e segundo, tá? Tu faz só essa. Quem não fez nenhuma faz todas, né?
Quem não fez nenhuma vai fazer tudo aqui. E se a pessoa fizer só essa, aí no caso vai ficar me devendo o primeiro e segundo. Se a pessoa não fez nada e agora fez só essa, quando for na próxima, vai ter que fazer bimestre 1, bimestre 2 e bimestre 4. E assim segue. Né? Pois tá. Bom, hoje eu vou começar a ideia dos números complexos, né, que já é o assunto do quarto bimestre. Sendo que antes eu vou só dar uma ideia, que eu acredito que não ficou muito claro no nosso último encontro, né? Foi um encontro assim, que não foi calmo, estava um pouco conturbado. E, de certa forma, eu não estava 100% em relação à concentração. Né? Então, depois eu fiquei refletindo e achei que, né, teve uma informação, principalmente no finalzinho da aula, que não ficou bem claro. Então, eu vou só fazer essa observação e inicio. Tá? Professor, só pode mandar por foto do caderno, né? Pode ser foto do caderno, foto de folha de ofício, ou você pode usar qualquer programa para Pode mandar digitar. pelo Word? Pode ser também pelo Word, pode ser pelo Overleaf, pode ser por onde você Beleza. quiser. Tranquilo. Tá. Sim, então aqui a ideia que eu estava querendo passar é o seguinte, era só reforçando a ideia da parte de matemática financeira. Eu vou fazer uma coisa bem suave aqui, bem rápido também, não vou me prolongar muito, né? Porque a intenção não é perder tempo aqui, mas é perder tempo entre aspas. Né? Então, tá, então deixa eu só pegar aqui alguns dados, sei lá, só um pouco. Eu acho que foi essa. Eu acho que não ficou muito claro isso, né? Aqui eu vou fazer meio que no manual mesmo, para ficar mais claro. Então a ideia aqui é a seguinte: aqui vai ser o capital, né, somado o capital vezes a taxa, que é isso aí que tá, vocês estão vendo aí, vezes o tempo. Isso no regime simples, né? Quando for aqui não aconteceu nada porque você chegou lá, chegou agora, chegou com capital de R$ 141, a taxa é de 5% ao mês, e você chegou agora, tempo zero, seu montante, se você desistir, você leva de volta isso aqui. Né? Aqui também segue a mesma ideia, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, aqui inclusive eu posso até puxar aqui para o lado. Puxa. Ah, aqui. Pô, rapaz, não acredito não. Não, ele desfez aqui, eu tenho que fazer de novo. Então aqui é esse, mais. Ok. Então esse vai ser igual. Tá. Aí quando vai no primeiro mês, aqui se tem os juros, né? Que é
Isso aqui vai ser esse valor aqui, mais os juros, que vai ser o seguinte, é o capital vezes a taxa vezes o tempo, que é um mês, né? Quer dizer, passou um mês aqui. Aí já tem alteração, né? Porque capitalizou um mês, né? 5% vezes isso daqui, somado ao dinheiro do mês anterior, deu isso. Né? Aqui vai seguir exatamente a mesma ideia. Ok. Aí, o próximo mês vai ser, de novo, capital, né? Somado. Que, no caso, o capital, se você quiser retirar o dinheiro, é ele mais o que rendeu, né? Rendeu alguma coisa. Então, vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo de 2 meses. Né? Quer dizer, já rendeu mais um pouquinho. Mas aqui o que eu estou dizendo, né, o que está acontecendo aqui é que tem um juros fixo que está sendo adicionado mês a mês. Né, e os juros é esse, eu vou botar aqui embaixo, tá? Esse juros é esse capital aqui vezes essa taxa. Então, todo mês está sendo adicionado R$ 7,05. Tá? Esse aqui é os juros. Então, daqui para cá, somei R$ 7,05, daqui para cá também somei R$ 7,05. Então, esse aqui vai seguir a mesma ideia, né? Vou colocar aqui a fórmula, mas no fim das contas vai acontecer isso, né? Vai ser adicionado R$ 7 a R$ 155. Ok. Então, somando R$ 7,05 a R$ 155, dá isso aqui. No juros, no regime composto, né, a diferença é que a capitalização é sempre em cima do mês anterior. Né? Então, eu vou acabar gerando mais dinheiro do que no regime simples. Né? No regime simples, eu somo constantemente R$ 7. No composto, não. De um mês para outro, né, esse valor vai aumentando. Então, no caso aqui, vai ser esse valor aqui, somado a ele, vezes a taxa, que é essa daqui, e vezes... É isso mesmo, né? Isso vezes a taxa. Então, quando eu faço isso, ó, já dá um pouquinho mais, já deu 45 centavos, quer dizer, deu uns centavinhos a mais aqui, né? Deixa eu fechar mais. Então, enquanto que aqui soma constantemente os juros, aqui eu aplico em cima sempre do último, né? Ou seja, o próximo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar esse valor, mas eu também vou aplicar a taxa sobre ele, né? Então, já não é mais, quer dizer, veja que aumentou mais do que esse, né? Então, essa é a diferença. No simples, soma-se um valor constante, né? Os juros, que é a multiplicação desses dois, é o que é sempre adicionado mês a mês. E esse não, cada mês eu gero um juros diferente. Né? Então, no caso, esse, eu vou somar a ele vezes a taxa, que deu esse. O do próximo, eu vou somar a esse valor aqui, que está marcado, ele vezes a taxa, né? Então, não é 141 mais, eu vou fazer a taxa em cima de 148. Aí vai dar mais dinheiro, quer dizer, essa é a ideia, né? Eu acho que ficou faltando só explicar melhor essa ideia, que é isso que eu comentei agora. Muito bem. Então, deu para, não sei se deu para clarear um pouco mais comparado ao que eu mostrei da última vez. Né? Mas, enfim, enquanto vocês dão um feedback aí, eu vou comentar aqui das ideias de números complexos. Bom,
Bom, a ideia de números complexos é o seguinte, é um conjunto que só se vê no terceiro ano. Todas as contas que a gente faz é sempre baseado nos números reais e esse conjunto, no caso, é uma novidade. Então, matemática funciona assim. Eu tenho, sei lá, diversas contas a se fazer. Então, eu preciso de um conjunto que os resultados estejam nele, né? Então, a gente sempre estuda os reais. Agora, esse conjunto aqui, ele é uma ampliação do conjunto dos números reais. Tem uma coisa a mais, né? Então, o símbolo dele é o Czinho, né? Que os números complexos é representado pela letra Z, e eu tenho duas estruturas para esse número. Ou é A mais BI, ou é o par ordenado AB. Como a gente estudou geometria analítica, esses números aqui, eles são comparados a pontos da geometria analítica, tá? E a característica, né, esse A e B aqui são números reais, e o I ao quadrado é -1. Essa daqui é a novidade desses complexos. Então, a ideia aqui é a seguinte. O problema gerador dos complexos nós sabemos que se eu extraio a raiz quadrada de um negativo, isso aqui não pertence aos reais, né? Então, sei lá, quando a gente estudou parábolas no primeiro ano, quando dava raízes não reais, graficamente significava que a parábola não corta o eixo do x, né? O eixo do x é formado por números reais e estava se procurando, né, os pontos que tocam aqui os reais. E como não, num caso desse, se esse cara aqui fosse uma raiz, né, dupla, significaria que a minha parábola não toca o eixo dos reais, né, porque o número ele não está nesse conjunto. Então, para extrair essa raiz, a ideia foi a seguinte: alguém supôs que existe um número que ele chamou de imaginário e chamou esse número de I, de tal maneira que esse imaginário ao quadrado dava -1. Tá? Então, agora, essa nossa raiz aqui pode ser escrita assim: -1 vezes 4 dá -4. O -1 eu vou trocar por I ao quadrado. Então, vai ficar aqui I ao quadrado vezes 4. E a raiz de I ao quadrado é I. A raiz do 4 é 2. Quer dizer, com essa nova característica, eu sou capaz de extrair raízes de números negativos. Essa é a vantagem e a novidade desse novo conjunto, né, que a gente está vendo. A utilidade dele, né, para que ele é usado, né? Ele é usado na parte de eletricidade e magnetismo, tá? Então, sei lá, todos os aparelhos eletroeletrônicos que vocês usam, né, são graças a esse conjunto aí que surgiu, tá? Ele é capaz, né, de estruturar todo esse ferramental, né, físico que a gente conhece. Ok, então, aí beleza, aí a forma algébrica é essa forma, tá? Já eu mostro uns exemplos para vocês visualizarem. E tem o outro formato, né, que é a forma geométrica, que é o par ordenado. Então, agora, o nosso conjunto ele é formado pela seguinte estrutura, né? Os números reais era só uma reta. Agora, o complexo são pontos aqui de um certo plano, né? Fazendo analogia à geometria analítica, os nossos números agora pertencem a esse plano aqui. Esse eixo é dito eixo real, ou seja, um número que não é complexo, né, que ele é real, está sobre esse eixo,
que a gente já conhece, e se um número ele não é somente real, né, se ele também tiver uma parte complexa, esse aqui é o eixo que a gente chama de I, e um número complexo, né, ele tem a parte real A, por exemplo, né, se ele for aqui, e uma certa parte B. Né? Então, escreve-se como par ordenado, uma das maneiras. Outra é escrever assim, A mais BI, ou seja, esse número B, né, é uma altura aqui da parte imaginária e o A é da parte real. Tá? Tem essas duas maneiras de escrever o número complexo. Né? Então, por exemplo, o número 1 e menos 1 complexo, né, Z0, sei lá, ele é um aqui no eixo real e menos 1 aqui no eixo imaginário. Né? Então, está aqui, esse ponto aqui é o nosso número complexo. 1 e menos 1, que pode ser escrito assim também, né? 1 menos I. Ok, então essa é uma primeira ideia de geral de números complexos. Tá. Aí tem as potências de I, né? Que é assim, a gente sabe que I ao quadrado é menos 1, mas as outras potências, se eu pegar I ao cubo, I à quarta, I à quinta, I à sexta, o que ele vai dar? Bom, já foi visto, né, assim, por quem estruturou esse conjunto, que eu só tenho 4 possibilidades de resposta. Uma potência de ou da 1, ou da I, ou da menos 1, ou da menos I. Então, falando de uma forma simples, eu vou exibir os 4 primeiros, as quatro primeiras potências de I. Tá? Então, I elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, I elevado a 1 é o I repetindo uma única vez, que é o próprio I. I ao quadrado é a característica do nosso conjunto, é menos 1. E I à terceira, isso aqui eu posso escrever como I ao quadrado vezes I. I ao quadrado vale menos 1, vezes I, isso aqui vai dar menos I. Então, são essas 4 possibilidades. Né? Vou escrever assim, ó, I elevado a K, como está lá no PDF. Pode dar 1, pode dar I, pode dar menos 1 ou pode dar menos I. Então, se eu continuo, né, eu fiz aqui até o I à terceira. Se eu fizer o I à quarta, ele vai dar 1. Por quê? Porque o I à quarta, eu posso dizer que é I à terceira vezes I à terceira. A gente já viu aqui em cima que dá menos I vezes I. Então, menos com mais aqui dá menos, I vezes I dá I ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos I ao quadrado dá menos 1. Menos com menos dá mais, ou seja, isso aqui dá 1. Né? Voltou a ser esse. Aí, se eu fizer o I à quinta, vai ficar I à quinta. Vai ser I à quarta vezes I, né? I repetindo 4 vezes com mais uma, dá I aqui. I à quarta dá 1, vezes I dá o próprio I. Quer dizer, então isso é cíclico. Né? Se eu for ficar fazendo essas contas, eu vou encontrar sempre esses resultados. Né? Se eu fizer o I à sétima, dá menos I. Tá, aí a pergunta é, tudo bem. Ok, deu para entender, só tem 4 respostas possíveis. Se a gente for, né, ficar fazendo na ordem, a gente vai encontrar nessa mesma ordem, inclusive. Tá, e se eu tiver um caso desse, né, I elevado a 312? Bom, eu só tenho 4 resultados possíveis. A pergunta é, qual dos 4 isso aqui dá? Bom, então, vou só fazer uma observação aqui. Ó. Aqui é 0, 4. Aqui como é 7, o próximo seria 8.
Se eu repetir aqui, se eu sair fazendo várias vezes e observar só o que eu estou colocando aqui nessa coluna, o próximo seria 12. Quer dizer, aqui são os múltiplos de 4. Tá? Ou seja, se esse cara for um múltiplo de 4, eu já sei que a potência dele vai dar 1. Esse aqui é uma potência de 4 mais 1, né? Porque no caso aqui vai ser o 9, que vai daí, aqui vai ser o 13. Quer dizer, é um múltiplo do 4 mais uma unidade. É isso que, se esse cara for um múltiplo de 4 mais uma unidade, ele vai dar aí. Aí segue a ideia. Esse aqui é um múltiplo de 4 mais duas unidades, né? No caso aqui seria 10 e aqui seria 14. E esses números aqui são múltiplos de 4 mais 3. No caso aqui o 11 e esse aqui o 15. Ok, então tá. Ok, entendi assim mais ou menos a ideia. Existe um padrão aqui dos resultados das potências. Ok. Bom, como são 4 resultados possíveis, então o que a gente pode... Uma maneira da gente visualizar isso é a seguinte. Eu divido minha potência... Desculpa, eu divido o meu expoente por 4. Se der resto zero, é porque i elevado àquele elemento dá 1. Se der resto 1, é porque ele vai dar i. Se der resto 2, ele dá menos 1. E se der resto 3, ele vai dar menos i. É uma maneira da gente descobrir qual é a potência. E fazendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte. Eu vou fazer 312 dividido por 4. Aí vamos fazer a divisão, né, que a gente conhece. 3 não dá para dividir para 4, então eu vou fazer 31. Bom, eu sei que 8 vezes 4 dá 32, então passa, né? Tem que ser menos que 31. Então vou botar 7. 7 vezes 4 dá 28. Isso aqui vai dar 3, né? A diferença, né? 31 menos 28 dá 3. Aí desce o 2, que a gente não trabalhou ainda. E 32 dividido por 4 dá 8, né? Exatamente 8. 8 vezes 4 dá 32. Então aqui deu 0. Então o que isso significa? Que i elevado a 312 é a mesma coisa de i elevado a 0. E o i elevado a 0, a gente sabe que dá 1. Ou seja, i elevado a 312 vai dar 1 também. Tá? Então, é assim que a gente trabalha com as potências de i. Todo mundo entendeu essa ideia aqui que eu falei? Eu sei que eu falei um bocado de coisa aqui. Diga aí para mim o que vocês viram ou não viram. Trocando em miúdos em relação a que é visto aqui nos complexos, a gente vê as potências, vê essa ideia do conjugado, que é só para a gente realizar as operações de divisão. Tá? A divisão precisa saber do conjugado e só. Né? Essa é a intenção dessa parte de números complexos, né? Como é que a gente opera. E, por fim, só tem uma maneira de escrever os complexos, né? Que é usando... Quer dizer, desculpe, tem outra maneira de escrever os complexos, né? Que é nessa forma trigonométrica ou polar. Tá? E o assunto encerra. A ideia é essa. Então, no caso, na sexta, a gente conclui, né? Não estou encerrando a aula, não, só estou dando um panorama geral do conteúdo. Tá? Aí, na próxima semana, a gente vê a parte de polinômios, né? Que aí encerra o conteúdo do ano. Ok.
Ok, então a gente viu um pouco das noções de potências. Agora eu vou comentar a ideia do conjugado. Então, o que é o conjugado? Então, o conjugado é o seguinte. Eu tenho o número complexo z. Se eu quiser multiplicar por um número de tal maneira que isso aqui, esse produto dê um número real, só tem uma maneira, né? Esse cara tem que ser os mesmos elementos desse, porém a parte imaginária com sinal trocado. Então é assim que é definido o conjugado e é para isso que serve, né? Então a ideia aqui é assim: se meu z é da forma a mais bi, então meu conjugado a gente representa com essa barrinha em cima do meu número e os números são idênticos, é o a e o b. Porém a parte imaginária, né? Ou seja, a parte que tem esse izinho troca de sinal. Então aqui fica menos, fica negativo, né? Se ele for positivo, e vice-versa. Se aqui for negativo, aqui fica positivo. É assim que a gente chama de conjugado. Aí a razão, né? Para que a gente... Por que isso? É como eu falei, né? Eu quero gerar números reais. Então aqui, se eu fizer z vezes z bar, isso aqui vai ficar a mais bi, né? Não é importante aqui essa informação que eu estou dando, não precisamos saber exatamente quem é o a e b, né? Para a gente poder operar aqui. E isso aqui é um produto notável, que são os mesmos termos, porém com sinais contrários. Isso aqui dá o quadrado do primeiro, no caso o a ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, né, eu vou escrever ele novamente, porque eu não sei quem é esse a. Então aqui vai ficar menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1. Então vai ficar i ao quadrado menos b ao quadrado vezes menos 1, né, que é nosso i ao quadrado, é a característica dos complexos. Menos com menos é mais, e vai ficar a2 mais b2. Então percebam que o i sumiu aqui, né? Ou seja, isso virou um número real. Então o conjugado ele serve para isso. A gente vai entender a aplicação disso quando for estudar a divisão de complexos, repito, né? Que no caso é para a próxima aula. Na próxima aula, no caso. Deixa eu só ver aqui. Ainda tem um tempinho. Então, só dando um exemplo rápido, né? Se eu tiver o complexo Z 4 menos 2i, o conjugado desse número aqui, vou chamar Z1, é 4 mais 2i. Ou seja, é só trocar o sinal. Tá? Se Z2 for 3, por exemplo, só o 3, né? Então, esse número complexo, na verdade, ele é um número real, porque não tem aqui parte imaginária. Aí eu pergunto, o que vocês acham que vai dar aqui no conjugado desse? Ninguém tem ideia? Bom, nesse caso aqui, vai dar o próprio 3. Por quê? Porque não tem parte imaginária, né? E o conjugado, ele troca o sinal da parte imaginária. E se eu pegar um Z3, por exemplo, da forma 2i, aí o conjugado do Z3 vai ser menos 2i. Porque esse número só tem a parte imaginária, né? Não tem a parte real. Aí troca-se o sinal, né? Só dele mesmo.
Ok, então essa é a ideia do conjugado. E eu vou iniciar aqui algumas operações, tá? No caso, a simples, né? Que é somar e subtrair. Dois complexos. Na próxima aula a gente aprende a multiplicar e dividir e depois, né, como é que escreve um número na forma trigonométrica e o assunto encerra. Ok, então aqui vamos às operações. Então, por exemplo, vou aproveitar... Professor, esse assunto, esse conteúdo aí dessa matéria vai estar no CIEDUC? Vai, essa aqui é do quarto bimestre. É números Certo. complexos e polinômios. Tá, então, sim, pegando aqui, aproveitando as contas aqui de cima, né? Eu vou fazer, por exemplo, Z1 somado. Na verdade, o trabalho, eu acho importante, né? Que vocês escrevam o máximo que vocês puderem. Então, não se limitem a escrever só a resposta. Porque como ele é... Não existe fiscalização da minha parte, né? Não é uma atividade assim que vocês estão em sala, eu estou observando vocês, né? E verificando se tem consulta dos colegas, nesse tipo de coisa. Então, eu aconselho a vocês escreverem o máximo. Então, escreva o que tem na sua cabeça, né? Como não é o ideal, pelo menos no meu ponto de vista, então, sempre façam redações, né? Quando é só resposta, aí é difícil para eu saber o que tem na sua cabeça, se é exatamente aquilo ali, né? Porque às vezes tem uns casos que, sei lá, beira a genialidade, né? É uma conta complicada, o aluno coloca só a resposta, eu, caramba, eu tenho uma calculadora na sala e não sabia, né? O aluno ele nem exibe as contas, né? Ele já vai direto. Então, assim, escreva o máximo que vocês, né, puderem. Escreva a resposta o mais completa que vocês conseguirem. Muito bem. Então, eu vou pegar o Z1, vou somar aqui com o Z2 bar e vou subtrair com o Z3, por exemplo. Bom, então, como é que a gente soma isso, né? Primeiro, eu vou só copiar os termos, os elementos. Z1 é 4 menos 2i. Z2 bar é 3. E menos Z3 é 2i. Então, como é que a gente soma essas coisas, né? A gente soma número com número e termo que tem i com termo que tem i. Então, né, só tirando aqui os parênteses, né, e fazendo as trocas de sinais respectivas, aqui não tem nenhum sinal, então não tem mudança de sinais aqui dentro. Então fica no caso 4 menos 2i, mais 3 menos 2i. No caso aqui dentro é positivo, menos com mais dá menos. Tá, então fica 4 mais 3 dá 7. Menos 2i, quer dizer, eu estou tirando 2i num primeiro momento e depois estou tirando 2i no segundo momento. Então, no fim das contas, eu estou tirando 4i's. Tá? E está aqui a soma e diferença, né? Eu já aproveitei o ensejo, já somei e subtraí complexo, né? Então, em resumo, soma-se parte real com parte real e soma-se parte imaginária, né? Que é como a gente fala esses termos que tem, com parte imaginária. Então, eu somei, né, só enfatizando, eu somei esses dois e somei esses dois aqui. Porque aqui não tem os is, somei o que tem is. E ficou assim. Tá? Vou só fazer a chamada aqui e encerrar esse encontro de hoje. E, inclusive, vocês podem me consultar, tá? Em relação à atividade.
Ok, vou só... Quem não tem dúvida, né, em relação a esse encontro, já está liberado. Eu vi que tem pelo menos 2 perguntas aqui para mim. E vou responder essas perguntas, tá?